as 4 regras gerais, vamos agora para as 3 regras complementares. Primeira regra. Acentuação de ditongos abertos. Quanto à pronúncia de ditongos, existem 2 tipos. Os ditongos abertos, que eles são literalmente pronunciados com a boca mais aberta, e os ditongos fechados, que são pronunciados com a boca mais fechada. O que é um ditongo? O encontro de 2 vogais na mesma sílaba. Agora, a peculiaridade é a seguinte. Existem 3 ditongos abertos, são eles ei, eu e oi. Agora, dependendo do tipo da palavra, se ela vai ser paroxítona, oxítona ou monossílaba, eles serão acentuados ou não. Presta atenção. Em monossílabas tônicas terminadas em ei, eu e oi, eles serão acentuados. Mês, réus, dói. Dá pra entender? Segunda peculiaridade. Na sílaba tônica de palavras oxítonas terminadas em algum desses 3 ditongos, eu, ei e oi, eles também serão acentuados, como por exemplo, roxinóis, painéis, tonel. A terceira e última peculiaridade é: em sílaba tônica de palavras paroxítonas, ou seja, palavras que a sílaba tônica é a penúltima, terminadas em alguns desses 3 ditongos, ei, eu e oi, não serão acentuadas. Não serão acentuadas. Plateia, jiboia, paranoico. Tudo certinho? Eu espero que não esteja confuso. Vamos revisar só para garantir. A primeira regra complementar é quanto à acentuação dos ditongos abertos. Os ditongos abertos são eu, ei e oi. E as 3 peculiaridades quanto a esse ditongos são: em monossílabas tônicas, que contêm alguns desses 3 ditongos, serão acentuadas. Em sílaba tônica de palavras oxítonas, que possuem a última sílaba como a mais forte, também serão acentuadas. E em sílaba tônica de palavras paroxítonas, não serão acentuadas se apresentarem alguns desses 3 ditongos abertos. Entendido? Espero que sim. Segunda regra complementar. A segunda regra complementar refere-se no aparecimento do i e do u como segunda vogal do hiato. O que é um hiato? O hiato é o encontro de 2 sons vocálicos escritos em sílabas diferentes. Agora vamos lembrar como é que se separava a sílaba lá na primeira série. Por exemplo, escoar. Perceba que existem 2 vogais juntas, mas diferente do ditongo, elas não estão na mesma sílaba, elas estão em sílabas diferentes e os seus sons são pronunciados separadamente. Segundo exemplo, traído. O i fica sozinho, ele representa uma sílaba sozinha, por mais que ele seja uma vogal do lado do a. Isso é um hiato. Agora vamos para a regra de verdade. O i e o dos hiatos serão acentuados desde que representem a segunda vogal do hiato, ou seja, a vogal da direita, sejam a única letra da sílaba ou acompanhado de S e não estejam seguidos de NH. Por exemplo, perceba que na palavra miúdo, o U ele é a sílaba da direita, ele fica sozinho, numa sílaba só, portanto, ele será acentuado. É uma das condições que favorecem o seu acentuamento, ou a sua acentuação. Mas na palavra país, país de país Brasil, na palavra país, o I é acentuado. Por quê? Porque ele é a segunda letra do hiato. Ele é a segunda letra do hiato, ele está escrito
acento na posição da direita, ele não está sozinho na sílaba, mas ele é acompanhado do S. Então também favorece a sua acentuação. E na palavra rainha, por exemplo, por mais que o I esteja sozinho, por mais que o I seja tônico, ele não será acentuado porque ele está seguido de NH. E uma das regras é que o I e o U dos hiatos serão acentuados desde que não estejam seguidos de NH. Terceira regra é quanto aos verbos ter e vir. Algumas formas desses verbos representam algumas peculiaridades. Tá aqui a tabela para vocês com singular e com plural. Ele tem sem acento, eles têm no plural apenas com acento circunflexo. Ele vem sem acento, eles vêm apenas com acento circunflexo. Para diferenciar o plural aí do singular, é apenas o uso do acento circunflexo para esses específicos dois verbos. É importante que você perceba que as regras de acentuação, elas se encaixam lá na regra da monossílaba. Monossílabas tônicas terminadas em não são acentuadas. Tem, vem, nem. As formas do plural, por terem esses acentos, é que caracterizam essas peculiaridades aí. Então, de acordo com a regra lá, não poderia ser, mas como preciso usar o plural, então nesse caso, desses verbos, pode ser. Entendeu? O importante é que vocês saibam que o singular não tem acento e o plural tem acento. Agora, a segunda peculiaridade dessa terceira regra é sobre os verbos crer, dar, ler e ver. O singular se escreve assim: ele crê, ele dê, ele lê, ele vê. Dessa maneira. E o plural se escreve assim: eles creem, eles têm, eles leem e eles veem. Dois S, mas sem acento nenhum. Nesse caso, a grafia desses dois S sem nenhum acento também são usadas para os verbos derivados desses verbos que eu acabei de falar. Mas é essa, acabou a terceira regra. Tá? Vamos para a última regra de todas, que é o acento diferencial. O acento diferencial é muito fácil e vocês vão entender rapidinho. Bom, o acento diferencial se trata de duas palavras na língua portuguesa, exclusivamente duas palavras na língua portuguesa, que não vão se enquadrar em nenhuma das regras que eu já falei até agora. Elas recebem um acento gráfico chamado de acento diferencial. Essas duas palavras são por e pode. Compare esses exemplos. Na reunião, você vai pôr os assuntos na mesa. Esse pôr é com acento e é para diferenciar do por preposição. O verbo aí, nesse caso, significa colocar e ele leva o acento circunflexo, que é para diferenciar do por de preposição, como por exemplo, ele sempre se magoa por motivos todos. Esse por sem acento é preposição, o por com acento é verbo, no sentido de colocar. E as palavras derivadas de por não serão acentuadas. O acento diferencial só vale exclusivamente para por. Então, palavras derivadas como repor, compor, propor, elas não serão acentuadas. No segundo exemplo, que é o pode, o acento diferencial nessa palavra exclusivamente, ele vai diferenciar o tempo, ele vai diferenciar o pode do presente do pôde do passado. Ontem o advogado não pôde ir ao escritório. Pôde com acento significa passado. Você está de férias, por isso já pode viajar tranquilamente. O
O pode sem acento, ele significa presente. O acento diferencial nesse caso é para diferenciar o tempo do verbo. Terminou, é isso sobre a situação gráfica. É fácil, é simples, é só você praticar, anotar no seu caderno, estudar, fazer atividades. Aqui embaixo também vai estar uma lista de atividades que você pode fazer. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Se gostou, deixa um like aí, comenta, dá a sua opinião. Eu vou gostar muito. Agora eu só preciso falar de mais uma coisa que não vai interferir muito aí no seu conhecimento sobre a acentuação gráfica. É que em respeito ao acento diferencial também existem duas palavras que tanto faz você usar acento como você não usar, ela está certa. Que é forma, ou forma, demos sem acento e demos com acento. Nessas duas palavras você não precisa se importar se vai usar acento ou não vai, as duas maneiras estão corretas. Então eu espero que você tenha gostado. Um beijo da Nai. É isso aí, até a próxima aula. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo, não deixe de curtir, comentar, mostrar para seus amigos, mostrar para sua professora. Não sei, né, gente? Não sei. Beijo da Nai. Tchau. Tchau, até a próxima aula. Vejam só o que temos aqui.